primeiro tratar aqui de endereço IP, IP address, e network mask ou máscara de rede. Como esses dois conceitos aqui de maneira bastante didática e direta interagem entre si e o que significam. Bom, primeiro, endereço IP, IP address. IP address é, de fato, um endereço IP formado por 4 bytes, muito regularmente conhecido, visto como, na sua notação decimal, separados bytes por pontos. Então, 192, 168.0.136 é um exemplo de um endereço IP em formato decimal, notação de pontos, ok? Por outro lado, o segundo conceito, como network mask, ou máscara da rede, é um endereço, na verdade, uma máscara que identifica justamente qual parte do endereço IP representará a parte da rede e qual parte do endereço IP representará o que chamamos de host, ou, de fato, os nós, os endereços IPs em si, em formatos de máquinas ou PLCs ou qualquer outro dispositivo que será identificado individualmente, tá bom? Então, de maneira bastante didática, aqui ilustrando que aquele network mask que contém bits enumerados aqui, todos como 1 em formato binário, o que representa em decimal 255, todos os bytes onde teremos 1 binariamente fará a porção, a definição da porção do que chamamos de Network ID, é a parte da rede. Já aqueles bits do Network Mask que não possuem bits 1, ou seja, em decimal representado como 0, significa dizer que representará a parte que chamamos de Host ID, ou seja, os nós da rede. Numa analogia bastante simples, turma, o Network Mask, de acordo com a sua notação binária, aqui em formato decimal mais comumente visualizado, o que for 1 em seus bits representará Network ID, analogamente como se fosse uma rua, o endereço de uma determinada rua. O Host ID é aquela parte do endereço IP que interfaceia aqui com a parte 0 do Network Mask e representa analogamente o que chamamos, por exemplo, dentro de uma rua, de um endereço da casa, um número. Então, Network ID eu diria que é a rua X, Y ou Z, e dentro da rua X, por exemplo, eu tenho determinados números de casas que são os chamados Host IDs.